presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz novo alerta a Teherã. Cada vez que o Irã atacar um navio no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vão destruir uma ponte ou usina iraniana, incluindo alvos próximos ao Capitólio. Para isso, o Irã afirma que atacará pontes e infraestrutura de energia na região em resposta. Arlene Plackmaier atualiza sobre a escalada. Os Estados Unidos atacaram o Irã pelo 11º dia seguido. Há relatos de que após a guerra de 12 dias do ano passado, o Irã transferiu milhares de centrífugas nucleares e possivelmente parte de seu urânio altamente enriquecido para uma instalação subterrânea na montanha Big Dex, perto de Natanz. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ameaçando atacar os locais subterrâneos. O presidente insistiu que o Irã está tentando reconstruir seu programa nuclear e alertou que qualquer local ligado a esses esforços será atingido. Nós provavelmente vamos atingir essa área em breve. E não há. Eles não podem fazer nada. Normalmente eu não diria isso. Se eu acreditasse que poderiam agir, não diria isso. Mas logo vamos atingir essa área e com muita força. O último alerta vem enquanto o Pentágono enfrenta perguntas difíceis no Congresso sobre um conflito que já entrou em seu 5º mês. Em uma audiência no Senado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, revelou que a guerra já custou aos Estados Unidos 37,5 bilhões. Hegseth também defendeu as operações militares dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, onde as forças iranianas continuam mirando navios comerciais, apesar dos esforços contínuos para acalmar as tensões. Atualmente, todos os navios iranianos estão bloqueados. E está funcionando. Mas os legisladores argumentaram que o governo ainda não tem um caminho claro para a vitória. O fracasso aqui é o senhor, não os homens e mulheres que estão na linha de frente, não os homens e mulheres que mantêm sua honra com distinção. Mas se faltar uma estratégia vencedora, eles correm perigo. Seus líderes falharam com eles. Agora, o Irã avisou que vai retaliar se suas instalações nucleares forem atacadas novamente. Mas, enquanto isso, continua atacando aliados dos Estados Unidos em toda a região, especificamente Jordânia, Kuwait e a Jordânia. O exército jordaniano informou que 6 mísseis foram disparados pelo Irã em direção ao país. As forças de defesa de Israel disseram que nenhum míssil foi lançado contra Israel, embora tenham ouvido explosões em Eilat, no sul, perto da fronteira com a Jordânia. Por isso, Israel está avaliando seu próximo passo, enquanto Washington decide se vai intensificar ainda mais ou buscar um cessar-fogo proposto. Para falar mais sobre o tema, recebemos Dana Stroll, ex-secretária adjunta de Defesa para o Oriente Médio e diretora de pesquisa no Instituto de Washington para a Política do Oriente Próximo. Dana, é um prazer ter na i24 News. Quero começar com essa última diretriz do presidente Trump. Ele ameaçou repetidamente usinas de energia e pontes. Agora ele diz que está decidido. Para cada ataque a navios no Estreito de Hormuz, uma ponte ou usina de energia será atingida. Quão significativa é essa diretriz? O quanto essa mudança é realmente importante do ponto de vista operacional? Bem, antes de tudo, um dos desafios com as declarações e ameaças do presidente Trump é que ele faz esse tipo de ameaça constantemente e depois elas não são cumpridas. O que está claro é que ele acha que o que está fazendo é aumentar a retórica e que isso vai fazer o regime iraniano recuar. E nós temos visto consistentemente há meses que ameaças sozinhas acabam sendo respondidas com mais ameaças de Teherã. Em segundo lugar, os Estados Unidos já ampliaram seus ataques para esses alvos de infraestrutura, especialmente ao redor do porto de Bandar Abbas. O que está acontecendo é que as pontes, as ferrovias, etc., são todas projetadas para atingir a infraestrutura logística que permite que os militares iranianos e a Guarda Revolucionária Islâmica se reabasteçam. Então, na verdade, as Forças Armadas dos Estados Unidos já estão atingindo esse tipo de alvo. Seguindo essa linha, qual é a estratégia que estamos vendo em Bandar Abbas e arredores? Você está falando sobre essa infraestrutura que basicamente está isolando essa cidade portuária na costa do Irã. É provável que vejamos isso se intensificar ou pelo menos se expandir para outras cidades ou ilhas, talvez, caso essa escalada militar continue? O que os Estados Unidos? O CENTCOM está dizendo e explicando que o objetivo dos ataques que eles vêm realizando há
11 noites é degradar a infraestrutura e as capacidades que o Irã usa para ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Então, radares costeiros, armazéns, Bandar Abbas, que é esse porto crítico que possibilita muitas das ameaças que estamos vendo virem do Irã. Isso pode durar semanas, meses, etc. A questão é, à medida que isso continua e se expande para a infraestrutura logística ao redor do porto e até mais para dentro do Irã, esses alvos, primeiro, também tem implicações civis de uso duplo. Não está apenas punindo as capacidades militares ou assimétricas do Irã. E, em segundo lugar, já vimos o Irã responder ampliando o alcance de seus ataques militares. Então, usinas de dessalinização, Aqaba e Jordânia, etc. E à medida que isso se amplia, se os dois lados conseguem ou não controlar a escalada, acho que minimizar o impacto sobre os civis é a principal questão em aberto. Há sinais de que essa escalada militar está realmente impactando a posição de negociação do regime de alguma forma? Bem, há relatos conflitantes sobre isso. Acho que uma característica única do momento em que estamos, desde o memorando de entendimento até agora, é que ainda temos mediadores ativos nos bastidores, tentando descobrir se há saídas. E maneiras para tanto os Estados Unidos, o governo Trump, quanto o regime iraniano recuarem do que agora é um ciclo de escalada. E há relatos de que os iranianos apresentaram certas propostas e, dado o comportamento anterior do Irã, mesmo antes desta guerra, não surpreende que apresentem propostas favoráveis a eles e deem uma saída aos Estados Unidos. E o que ouvimos dos funcionários do governo Trump é que essas propostas não valem o papel em que estão escritas e que elas não resolveriam as questões imediatas e reais neste momento, que são a insistência do Irã em controlar o trânsito no Estreito de Hormuz e ameaçar a região. E se o Irã não recuar nessas questões, eu não vejo o governo Trump escolhendo a via diplomática neste momento. Então, se os Estados Unidos aumentarem essa pressão militar e intensificarem a escalada, em que momento você acha que eles vão recorrer a Israel ou a outros aliados regionais no Golfo para realmente ajudar a colocar mais pressão militar sobre o Irã? Acho que essa é uma área realmente crítica para se observar. O que podemos ver é que os iranianos têm sido bastante cuidadosos em evitar atacar Israel até agora. E como grande parte da presença militar dos Estados Unidos agora não está mais no lado leste do Oriente Médio, mas baseada na Jordânia, Arábia Saudita e Israel, e o regime tem tentado atacar e punir as forças militares dos Estados Unidos pelo que elas estão fazendo. Acho que é questão de tempo até Israel se envolver. O Irã, porém, conhece as capacidades das forças de defesa de Israel. Eles sabem o quão devastadores e sérios são esses ataques, quando os Estados Unidos e Israel estavam juntos, atacando o Irã no auge da campanha. E isso certamente imporia mais consequências ao Irã. Então, neste momento, eles calibraram cuidadosamente seus ataques militares para evitar atingir Israel. Quando olhamos para a lista de alvos que ainda restam no Irã, ouvimos o presidente Trump mais uma vez ameaçando atacar a montanha Pickaxe. O que uma operação como essa realmente envolveria em termos de atingir e mirar nesse complexo de túneis subterrâneos ao lado da instalação nuclear? Sabemos que a montanha Pickaxe está enterrada sob uma montanha, como você mencionou. Portanto, são instalações fortificadas, muito semelhantes às operações que os Estados Unidos realizaram no ano passado durante a Guerra de 12 Dias, quando se juntaram às operações de Israel para atacar Fordo e Natanz. Então, antes de tudo, as Forças Armadas dos Estados Unidos certamente têm as capacidades e as munições para atacar e destruir a montanha Pickaxe, caso o presidente Trump decida ou se comprometa a fazer isso e cumpra suas ameaças. E, em segundo lugar, em relação aos demais alvos militares, há milhares de alvos militares restantes. Tirando a Pickaxe Mountain, o CENTCOM pode seguir com essa campanha por semanas e meses. Dana Strong, é um prazer recebê-la na i24 News. Obrigada por compartilhar sua visão. Obrigada por me receberem. O Golfo segue sofrendo com ataques iranianos. Kuwaitianos racionam eletricidade após ataques do Irã a instalações de energia e água. Sirenes de ataque aéreo tocaram de novo no Bahrein, que interceptou mais uma onda de ataques iranianos. O Bahrein abriga a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, mas essa parceria de segurança também faz da ilha um alvo frequente.
Para debater o tema, estamos com Fátima Al-Halbi, diretora de assuntos do Golfo da Characa, falando de Manama. Fátima, muito obrigada por participar da I24 News. Quero começar perguntando se você pode descrever como foram os últimos dias na sua experiência. O Irã afirma que está mirando bases militares americanas, mas como está a vida no Bahrein para um civil neste momento? Obrigada por me receberem, claro. A vida recentemente se tornou imprevisível. Nunca pensamos que viveríamos dias em que ouviríamos sirenes. Na maioria dos dias, mísseis e drones sobrevoam nossas casas. Não é a vida a qual estamos acostumadas no Bahrein. E como você disse, o Irã afirma que está atacando as bases americanas. O Bahrein é tão pequeno e muito populoso, você pode ver e ouvir tudo de qualquer ponto do Bahrein, sabe? E, infelizmente, na maioria das vezes, os alvos não são as bases americanas. Talvez 90%. Na minha opinião, não eram direcionados às bases americanas. E nós podíamos ver isso das nossas próprias casas. E de qualquer ponto do Bahrein, você pode ver os mísseis e drones iranianos indo para diferentes lugares, atingindo instalações de energia no Bahrein, alvos civis, casas e alguns hotéis. Como você mencionou, o Irã já está mirando nessas infraestruturas civis, embora afirme que não está. Hoje, o Irã intensifica a retórica e ameaça atacar pontes e infraestrutura de energia na região. Como o Bahrein está se preparando para essa possibilidade? Há algum preparo em andamento? As autoridades do Bahrein, desde o início, acionaram alertas nos telefones e sirenes nas ruas. E nós temos muitas instruções sobre o que fazer caso algo assim aconteça. Mas, sinceramente, confiamos muito no nosso governo, liderança e sistema de defesa. Vimos quantos dos mísseis e drones que estavam atacando o Bahrein foram interceptados. E, sinceramente, eles fizeram um trabalho incrível e temos total confiança e fé de que eles vão continuar e defender nossa pátria. Isso não mostra sinais de parar tão cedo. Como os bahreinenses querem que essa guerra se desenrole e realmente termine? Sinceramente, tantas pessoas que sentem tanto medo por ver mísseis e drones todos os dias querem que tudo isso acabe agora, de uma vez por todas. E eu acho que é porque o Irã nunca cumpriu com a sua palavra. Nos últimos meses, muito mais pessoas, na verdade, querem que as Forças Armadas Americanas acabem com isso, de uma vez por todas, acabar com esse regime cruel que continua atacando o Bahrein e o resto do Golfo. O Golfo ainda está dividido em sua resposta a esses ataques iranianos. Nós vimos respostas diferentes de vários estados do Golfo, mas agora que o Irã continua ampliando seus ataques, parece que estamos vendo uma maior união entre alguns dos estados do Golfo. Honestamente, temos visto isso acontecer muito mais agora, com os estados do Golfo realmente se unindo e permanecendo unidos. Desde o início, você pode ver cada país do Golfo condenando e apoiando cada país que é atacado, talvez recentemente mais com o Kuwait e o Bahrein do que com outros países do Golfo, e você pode ver que, na verdade, todos os países do Golfo estão unidos com o Bahrein e o Kuwait. Mas eu acho que alguns países do Golfo têm estratégias diferentes sobre como reagir a esses ataques, sabe? Fátima Al-Halbi, muito obrigada por estar conosco na I24 News e compartilhar um pouco da sua perspectiva sobre o que realmente está acontecendo no Bahrein neste momento. Obrigada. Obrigada.